Boa noite, professor. Hoje, eu, Rodrigo e Antônio vamos apresentar os conceitos e o funcionamento de alguns algoritmos de dithering, né, entre eles o Random, Ordered e Floyd-Steinberg. Vamos falar também um pouco de como criar uma tabela de cores, explicando também o algoritmo do corte médio. Então, começando pelo Random Dithering, ele é um algoritmo que dos três é o mais simples de ser entendido, de ser explicado e implementado. Ele é como o bubble sort dos algoritmos de ordenação, pois ele não é tão produtivo, consome bastante capacidade de processamento, mas ele é muito simples de ser entendido e implementado. Ele funciona basicamente da seguinte forma: para cada pixel da imagem, vai ser gerado um valor aleatório do intervalo de 0 a 255, por exemplo. E cada pixel vai ser comparado com o valor aleatório gerado. Então, por exemplo, se o número aleatório gerado for 128 e o valor do pixel da imagem for 120, como ele é menor do que o valor aleatório gerado, ele vai ser da cor preta. Se ele for maior do que o número aleatório gerado, ele vai receber a cor branca. Então, isso faz com que, caso o valor do pixel seja mais baixo, ele tende a virar preto. E se ele for mais alto, ele tende a virar branco. Ele não é o algoritmo ideal, porque ele produz muito ruído branco na imagem, reduz artefatos e padrões visuais indesejados. Ele é ideal para gradientes suaves e ele gera padrões diagonais. Pode passar aí, Antônio, pode seguir. Boa noite, professor. Eu sou Antônio, vou dar continuidade à explicação. Vou começar falando do Ordered Dithering. Então, o Ordered Dithering é uma técnica usada para simular diferentes níveis de cinza ou cores em imagens com poucas cores disponíveis, como imagens binárias ou paletizadas. Em vez de representar diretamente todos os tons, o método cria padrões organizados de pixels que dão a impressão visual de tonalidades intermediárias. O funcionamento do algoritmo é baseado em uma matriz de limiares, também chamada de matriz de Bayer. E cada pixel da imagem é comparado com um valor dessa matriz. E dependendo do resultado da comparação, o pixel é convertido para uma cor clara ou escura. E diferente do dithering aleatório, o ordered dithering utiliza padrões fixos e repetitivos, produzindo imagens mais organizadas e previsíveis. O método é rápido, simples e fácil de implementar e exige pouco processamento, sendo muito utilizado em dispositivos gráficos antigos e sistemas com limitações de cores. Entretanto, como os padrões se repetem regularmente, podem surgir artefatos visuais perceptíveis, especialmente em áreas suaves da imagem. Mas mesmo assim, o ordered dithering geralmente produz resultados mais agradáveis do que uma simples quantização sem dito. E em resumo, como mostra aqui no slide, ele utiliza uma imagem de limiares para distribuir os pixels, simula os tons intermediários através de padrões organizados, é rápido e eficiente computacionalmente, produz resultados mais suaves do que a simples redução de cores e pode gerar padrões repetitivos e visíveis nas imagens. Esse é um resumo do que podemos entender como o ordered dithering. Pode continuar, Rodrigo. Bom, falando um pouco sobre o Floyd-Steinberg dithering, ele, entre os três, é o algoritmo que produz os melhores resultados. Porém, também é o método mais lento, né, o que exige mais capacidade de processamento. Quanto melhor a variação do algoritmo, maior o custo de processamento, né? Ele é um algoritmo baseado em difusão de erro, em que o valor do pixel anterior, a diferença dele é acumulada para o cálculo do próximo pixel. No próximo slide, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas o funcionamento dele, de forma resumida, ele encontra a cor disponível mais próxima, então ou branco ou preto, dependendo do valor do pixel,
Se o pixel for abaixo de 128, vai ser preto. Se for acima, vai ser branco. Calcula o erro entre a cor original e a escolhida e distribui esse erro para os pixels vizinhos ainda não processados. Passa aí para o próximo slide, Antônio, por favor. Aqui a gente tem um exemplo em que o pixel A tem o valor 120, o B tem o valor 130 e o C tem o valor 200. Então, se o pixel for menor do que 128, ele vai receber a cor preta. E se for maior ou igual a 128, vai receber a cor branca. Então, o passo 1 é o pixel A, que é igual a 120, ele é menor que 128. Então, o pixel vira preto. O erro, ele é calculado 120, que é o valor do pixel, menos a diferença anterior, resultando em 120. O próximo pixel é um pixel que está à direita do pixel anterior. Então, o cálculo dele vai ser a diferença, né, o erro, multiplicado por 7 sobre 16, vai resultar 52. Esse cálculo, nesse caso que é 7 sobre 16, ele é dessa forma porque é um pixel que está à direita. Mas se for um pixel inferior à esquerda, ele vai ser multiplicado por 3 sobre 16. Se for inferior, vai ser 5 sobre 16. E se for inferior à direita, vai ser 1 sobre 16. Mas como a gente está fazendo em sequência aqui, sempre um pixel à direita, a gente vai sempre usar o 7 sobre 16. Então, o pixel B vai ser 130, que era o valor do pixel original, mais a diferença do pixel anterior. Então, vai ficar 130 mais 52, resultando em 182. Então, o pixel B vai ter o valor 182. No passo 2, 182 é maior ou igual a 128, portanto, o pixel vira branco. O erro, calcula-se 182 menos 255, que é igual a menos 73. Esse menos 73 a gente vai multiplicar por 7 sobre 16, porque é um pixel que está à direita, que vai resultar no valor menos 32. Então, o valor do pixel C vai ser 200, que é o valor original do pixel C, subtraído de 32, que vai resultar 168. Então, o pixel C vai receber o valor 168. Como 168 é maior ou igual que 128, então o pixel vira branco. E é basicamente isso. Vai seguir, para cada pixel da imagem, vai seguir essa regra para calcular o valor do próximo pixel. É isso, Antônio, pode continuar aí. Pronto, agora eu vou explicar um pouco, né, como criar uma tabela de consultas de cores, o famoso LUT. Então, uma abordagem simples que o livro traz é: nós podemos dividir o cubo RGB em partes iguais e reduzir os canais de cor, usando mais bits para vermelho e verde do que para azul, já que o olho humano percebe melhor essas cores. No entanto, esse método gera artefatos visuais nas bordas da imagem, porque pequenas mudanças nos valores RGB podem alterar bruscamente a cor atribuída ao pixel. Então, uma alternativa que o livro nos traz é o Median Cut, que é um método adaptativo de quantização de cores, e ele funciona dividindo o espaço de cores de acordo com a distribuição real das cores da imagem, concentrando mais precisão nas regiões com maior quantidade de cores semelhantes. E funciona mais ou menos da seguinte forma: encontra-se a menor caixa que contém todas as cores da imagem, ordena-se as cores pela maior dimensão da caixa, divide-se a caixa na mediana e repete o processo até obter, por exemplo, 256 regiões. Então, dessa forma, cada região gera uma cor representativa, usada na tabela LUT. E depois, cada pixel da imagem é associado à cor representativa mais próxima, formando assim uma imagem paletizada de 8 bits. Então, o método Median Cut produz resultados melhores que a divisão uniforme do espaço RGB, pois distribui as cores de maneira mais inteligente e reduz os artefatos visuais gerados. Basicamente essa é a explicação, professor. Nós finalizamos por aqui e se o Rodrigo tiver mais alguma coisa a acrescentar, pode ficar à vontade. Fazendo apenas uma pequena interpretação do algoritmo de Floyd-Steinberg, o erro de um pixel não é perdido. Então, a diferença entre
o valor máximo, que é 255, e o valor do pixel, ele, apesar de não ser aplicado naquele pixel, ele ainda vai ter uma importância no próximo pixel, né? Ele é espalhado para os vizinhos. Então, isso cria uma imagem mais suave e natural visualmente, e reduz padrões artificiais e melhora a percepção de tons de cinza. Bom, no geral é isso. A gente finaliza por aqui, professor. Obrigado, professor.